E aí, tudo bem? Aqui é o Igor do Inova Civil e eu estou aqui com o Fábio Formiguieri. Fábio, prazer estar aqui contigo. E o Fábio, ele é arquiteto, tem empresa de treinamentos, tem empresa de projetos e a gente vai conversar um pouco mais de uma especialidade que é aqui das empresas do Fábio, que é a relação ao BIM, né? Isso. Então, vamos conversar um pouco. Eu queria primeiramente, Fábio, que você se apresentasse um pouco para o pessoal entender um pouco mais sobre seu trabalho aí. Bom, pessoal, eu sou arquiteto, eu já trabalho com softwares parametrizados para arquitetura desde os anos 2000 e de lá para cá a gente veio transformando isso em uma série de metodologias e aplicações práticas em projeto para poder desenvolver projetos de arquitetura utilizando essas ferramentas, sempre tentando auxiliar esse processo de projeto para a gente conseguir projetos mais bacanas. Show. Pronto. E, Fabão, uma coisa que eu achei bem legal quando você fez lá o vídeo para o BIM Expert, na primeira disciplina de introdução ao BIM, foi o seu começo, a história que você começou com BIM. Começou com jogos, criando cenários, porque muitas vezes o pessoal entende o BIM como um software, mas o BIM é muito mais uma metodologia por trás, que podem ser utilizados diversos softwares para você pensar em algo parametrizado. É interessante você perguntar, porque na época eu não sabia que isso ia gerar tanto benefício para mim. Eu estava no início da faculdade, não estava estudando muito, só jogando jogo de tiro. E aí eu resolvi fazer os cenários desses jogos para unir o útil ao agradável, né? Continuar jogando, que eu sabia que não ia parar, e ainda de alguma maneira estar relacionado com a arquitetura. E aí, estudante, mergulhei de cabeça nisso e duvidar, até hoje deve ter uns cenários aí que o pessoal joga, que foi eu que fiz. E fiz muitos, fiz uns 10 cenários pelo menos. E na época eu não percebi que ali eu estava fazendo a minha base para aprender a usar os softwares, né? Depois, quando vieram os softwares, eu sempre tive muita facilidade, porque eu tinha treinado bastante. E é interessante citar isso porque às vezes a gente mergulha de cabeça em algo que a gente está com vontade, por alguma razão a gente acha legal, e não necessariamente é o que o mercado, o que os professores, o que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer. Na verdade, ninguém sabe o que realmente pode ser bom para você. O que eu gosto de pensar é que quando você entra de cabeça em algo, é algo que você se interessa, que você gosta, que por alguma razão que ele está te despertando, mergulha de cabeça, que lá na frente, certamente isso vai ser algo que vai trazer alguma coisa bacana para vocês. E foi o que aconteceu comigo. Sem eu perceber, jogando, fazendo cenário, hoje a minha profissão está toda baseada naquela brincadeira que eu fiz. É muito engraçado pensar nisso. E a criação, o software que tu tinha me dito, ele era de forma parametrizada. Já lá nos anos 2000, já era um software com pensamento 3D, lógico, porque o jogo ele era de tiro 3D. E isso começou a ter os estudos em relação ao BIM. Sim, foi a base. Como foi essa distância aí do... Logo depois, alguns meses depois, 2 ou 3 meses depois, eu vi um livro... aliás, eu fiz uma disciplina que ensinava a utilizar o AutoCAD. Aí eu destruí o AutoCAD, aprendi o AutoCAD em 3 meses, sabia fazer todos os comandos, mas logo em seguida o AutoCAD é baseado em linhas, não é parametrizado. Logo em seguida eu vi um livro na biblioteca que ensinava a fazer os modelos de forma parametrizada em cima do AutoCAD. Aí eu falei, opa, é isso aqui. Aí, como eu tinha essa base, eu avancei fácil depois em relação a isso. Naturalmente, uma dificuldade no início é a gente se familiarizar com o software e aprender a utilizar o software. Fábio, e hoje, no cenário atual de BIM, o que tu enxerga como muito do papo que a gente estava tendo agora há pouco, o que tu enxerga de distância dessa teoria, que existe muita gente falando de BIM, para o mercado atual? Porque os construtores, eles estão dificultando tanto uma impossível implementação quando é inevitável que aquilo vá gerar um retorno para ele? A questão toda é porque é uma nova maneira de trabalhar. Então, assim, todo mundo tem receio de repente, algo que você fazia há 10, 20, 30 anos de um jeito, você tem que fazer de outro jeito. Então, o problema do mercado todo é esse. Para quem quer começar, a minha dica é a seguinte: faça do jeito que você acha que dá. Tente pesquisar o que já foi feito. Hoje a gente tem muita coisa compartilhada, então tente identificar os acertos para repetir e tente identificar os erros para evitar
E a partir daí monte o seu processo, que é outra questão em relação ao BIM, é porque ele é muito baseado no processo e nas variáveis envolvidas nesse processo. Então ele sempre vai ser muito único de cada situação. É claro que você tem uma espinha dorsal, uma filosofia de se trabalhar, isso é importante, mas ainda assim você tem que traçar algumas estratégias que são muito características suas e de quem está envolvido no projeto. Então, faça essa pesquisa e comece a aplicar. No início sempre vai ter tropeços, percalços que você vai encontrar, vai ter muita dificuldade, mas isso é uma constante. Você naquela experiência você vai aprender algo, vai ter valido a pena, e daí para frente você vai acrescentando novas questões envolvidas e melhorando esse processo. Isso é constante. Até hoje, todo projeto novo que eu inicio, a gente faz algo que a gente nunca fez, a gente faz uma reanálise do que está funcionando e faz uma análise para saber o que a gente vai colocar ou não, porque nem todo processo exige que você coloque todo o conhecimento que você já aprendeu. Então a dica é essa: mergulhe de cabeça, faça uma pequena pesquisa para acertar o que vale a pena e evitar os erros, e põe em prática. Isso conta tanto para o empresário que quer implementar, e tanto para os projetistas, para os arquitetos. Pôr em prática o mínimo possível, vamos dizer assim. Eu sempre digo para os meus clientes em potenciais: contrate qualquer um, nem me contrate, eu digo isso com dor no coração, né? Prefiro que me contrate, mas mesmo contrate qualquer um, pegue o mais barato que tem, que de alguma forma ou de outra, mesmo que o processo inteiro você só veja erros ou falhas, você vai perceber que tiveram erros, tiveram falhas, mas também vai perceber que teve itens que você poderia acertar. E se você contratar uma pessoa mais experiente, que realmente possa lhe orientar, aí você vai ver uma série de acertos. Ainda tem alguns percalços no caminho, isso é normal, mas você vai ver que valeu a pena e que tem muito potencial para explorar. E o fato de contratar qualquer um, mesmo mais barato, é justamente para a mudança de mentalidade, né? Para dar esse primeiro passo. Porque no momento que ele contratar o mais barato, talvez ele possa até ter algum tipo de resultado, ou pelo menos vislumbrar o que poderia estar acontecendo, para futuramente contratar um mais experiente. Exatamente, né? Mesmo que o resultado não seja tão bom, ali só em estar vendo as coisas, mesmo que seja alguém sem muita experiência, vai estar trazendo alguma coisa. De repente você vai ver outro case, outra coisa acontecendo em outro local, e vai conseguir ter um parâmetro para comparar. Você pode quebrar alguns preconceitos. É muito comum às vezes as pessoas não darem o primeiro passo porque existem alguns preconceitos em relação a isso. Por exemplo, eu vejo muito projetista dizendo que não entra porque não tem biblioteca. Não vai ter biblioteca completa nunca. Então, se esse for uma razão para não entrar agora, vai ser para não entrar nunca. Eu vejo muita gente dizendo que os softwares são caros. Realmente são caros. Mas os outros equivalentes também têm um custo e tal. Então, assim, não é uma desculpa. Eu vejo muita gente falando que a representação não é igual ao que a gente está acostumado. De fato não é, mas também tem um monte de representações que o que a gente está acostumado não tem, ou é bem inferior. Então, assim, você não deve encontrar essas barreiras. Você deve encontrar o que aparentemente está se demonstrando que é bem interessante, que traz retorno, e usar a sua energia para isso. É muito fácil dizer que está esperando o melhor momento, né? O melhor momento não vai acontecer. Eu digo que o melhor momento para todo mundo já passou. A gente está correndo atrás, né? Digamos assim, no mundo, o BIM até 2010 mais ou menos, estava todo mundo experimentando, assim, né? No mundo inteiro isso, tá? Inclusive nos países desenvolvidos. Mas de lá para cá, alguns locais do mundo conseguiram institucionalizar essa prática de um modo que ela realmente está trazendo retorno em larga escala. No Brasil, a gente ainda não institucionalizou isso. As leis, as normas, as orientações ainda estão muito iniciantes, ainda não foram concretizadas e ainda são modestas. As próprias instituições ainda não trouxeram o BIM para o método de ensino, até um equilíbrio que tem que ter. Tem que trazer para o processo de projeto no mercado e construção, e tem que trazer também para o processo de ensino. Acho que as duas coisas andam juntas. Quem está fazendo alguma coisa no mercado é bom levar para a universidade, quem está na universidade é bom trazer para o mercado. Eu acho que isso ainda é muito modesto hoje. O que a gente vê de melhor é pontualmente, ou isoladamente na universidade, ou isoladamente no mercado, algumas pessoas se destacando. Essa distância, no Brasil, é absurda, a distância da universidade de inovação que pode ser criado do mercado. Então é complicado. E uma distância do Brasil muito grande também é do projeto e da obra, né, da execução, que isso o BIM
vem para estreitar esses laços? Eu costumo dizer que hoje existem maneiras de você levar o projeto para a obra, projeto em BIM, e vice-versa, trazer a obra para o projeto em BIM, criar um ciclo mais próximo, quase como se transformasse isso em uma coisa só, inclusive eventualmente levando os projetistas para a obra. Mas hoje existem mecanismos e softwares, visualizadores e metodologias para a gente fazer com que a informação da obra esteja dentro do escritório dos projetistas e dos construtores e vice-versa. Dessa forma a gente consegue melhorar muito a qualidade dos projetos. Porque ao longo do tempo no Brasil houve um certo distanciamento dos projetos com a execução da obra. Inclusive a própria construtora ela assumiu alguns papéis de tomada de decisão de projeto em obra, por causa desse distanciamento dos projetistas. E a gente tem que retomar isso, né? Hoje em dia, com a complexidade das obras, com a quantidade de normas e leis e uma série de exigências, sem contar os custos, os prazos que estão tudo muito mais severos, se não houver essa reaproximação do projeto com a obra, a gente vai ficar travado. Então, realmente, essa aproximação e o BIM viabiliza muito isso, até porque o projeto em BIM, devido à complexidade, à quantidade de informações, ele exige que a informação da obra chegue no projeto. Senão, você não consegue evoluir no BIM. Você vai ver que os próprios softwares são feitos de uma forma que você tem que inserir a informação que normalmente vem da obra. Senão, você não consegue detalhar melhor o projeto. Show. E, Fábio, muita gente enxerga o BIM de uma forma, da sua visão própria, mas muitas vezes isso não é o BIM. Então eu queria que tu explanasse um pouco para ti o que não é BIM. É um pouco complicado, né? Tem várias teorias aí falando o que não é BIM e o que é BIM. Isso é uma grande discussão, tá? E assim, eu particularmente, apesar de estar o tempo todo tentando entender o que é BIM, tentando criar a minha própria definição ou alguma definição que me agrade, eu nunca fico satisfeito, sempre falta alguma coisa ou não é completo. Então eu preferi tentar identificar as características essenciais em torno do BIM, que é sempre gerar muita informação, você visualizar e se apropriar dessa informação e você criar mecanismos de integração, que é exatamente o que a gente dá na palestra, que é chamada Essência e a Prática do BIM. E tudo isso através de alguns cases, algumas práticas que a gente conseguiu realmente identificar isso. Que é justamente gerar muita informação. É até interessante aquele modelo, tipo a boneca russa. A boneca russa é aquela boneca que bota uma dentro da outra. E muita informação. Dessa informação você não consegue visualizar toda, então um pouco nunca menor. Vamos conseguir. Aí da visualização, e da visualização você nunca vai conseguir integrar tudo que foi visualizado. E é muito interessante no momento que você pensa que o BIM tende a ter que estar dentro desses três eixos de informação, visualização e integração. Quando ele não está, de certa forma, não é algo aproveitável, é mais para inglês ver assim. Se eu posso até maquiar isso com várias outras possibilidades do BIM que são interessantes e que vale a pena serem colocadas. Mas quando a gente tira tudo isso, no meu entender, a essência que fica é essa. Se eu retiro muita informação, provavelmente vai deixar de ser BIM. É um modelo tridimensional, renderizado, uma maquete eletrônica. Se eu tiro a integração, por mais que eu esteja gerando muita informação e visualizando, se lá na integração isso não está no contrato, não está no processo, ele não vai efetivamente gerar valor. Então a gente tem que ter essas três características e quando chegar na geração do valor, isso vai realimentar e assim a gente consegue evoluir. Então a ideia foi a gente tentar realmente enxugar o máximo possível para ver o que é esse core, esse núcleo do que caracteriza o BIM. Se o BIM é um conceito de um jeito, é de uma instituição, é de outra, enfim, a gente pode ter uma série de definições do que é BIM, mas creio que todas elas vão contemplar essas três características. Show. E para finalizar aqui, e vendo um pouco internacionalmente do que está acontecendo com o BIM, o que você acredita que tem de ganho para o profissional, para o arquiteto, para o projetista, para o empresário, para o construtor, que quer estudar mais em cima disso? Não ganho em cima da obra, vamos dizer assim, mas ganho pessoal e profissional para esses profissionais, projetistas, arquitetos, enfim. Eu vejo o BIM como um grande sistema para o registro das decisões. E sendo assim um registro eficiente, rastreável,
e tudo mais. E sendo dessa forma, ele vai te auxiliar a projetar. E, portanto, se é uma maneira mais fácil de registrar, de rastrear as decisões, provavelmente você vai conseguir projetar melhor. O que é projetar melhor? Aí você que vai decidir se é usar mais, se é fazer maior, se é fazer em maior quantidade, se é fazer por um custo-benefício melhor, por um valor melhor, enfim. Mas basicamente é um instrumento de projeto que vai te permitir registrar todas essas informações nas mais diferentes dimensões. Inclusive se fala muito 4D, 5D, 6D, eu gosto de usar o termo ND, que é o multidimensional. Todas as dimensões que a gente tem de visualização, na verdade, ele pode se desdobrar em várias outras dimensões, Você pode andar, visualizar, cortar, mudar as cores, mexer, projetar ao mesmo tempo, e no momento que a gente incorporar a realidade virtual e a realidade mista, as duas juntas com esse processo, aí a gente vai ser bem Minority Report mesmo, aqueles filmes que a gente está ali dentro mexendo, projetando. Eu acho que no intervalo de tempo bem curto, em torno de 10 anos mais ou menos, eu acho que a gente já vai estar nesse nível e vai ser um grande pulo, porque a visualização das informações do BIM, ela é o ponto mais, digamos assim, é o gancho mais forte do BIM, porque montar processo, diagrama, isso tudo é muito chato, é complicado, é demorado, é cuidadoso, e tem que ser feito, mas ele não é tão divertido quanto você está imerso projetando, fazendo as coisas, Então, eu acho que no futuro o caminho vai ser esse. Show! Então é isso, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comenta, que a gente está fazendo aí a série do Bate-Papo BIM. E Fábiozão, muito obrigado pelo bate-papo aí, pela conversa, e eu tenho certeza que vai agregar muito aí o pessoal. Então é isso, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau!